aqui a apresentação do trabalho, o vídeo. O primeiro passo foi determinar o PWM do ponto de operação. Para isso, eu apliquei um PWM, uma rampa. O PWM era mais ou menos 35% até 45%, para sair no caso, 35%, para ficar mais ou menos em 40 graus, até 45% para ele bater 50 graus. Com isso, a gente já tinha a faixa de intervalo de 5 graus ao redor do ponto de operação, a ponto de operação 45 graus. Então, com isso, foi possível fazer a aplicação do PRBS ao redor desse ponto. Aí, primeiro eu gerei o PRBS, esse aqui. No MATLAB, eu gerei 8 horas de gravação. Eu apliquei essas 8 horas de gravação do PRBS. Eu deixei ele rodando para fazer a identificação do sistema. Isso aqui foi quando eu exportei para o MATLAB os dados. Aqui é a temperatura ambiente. Deu uma caída, eu fiz de noite, de madrugada, então estava frio. Daí foi oscilando de 45. Dá para ver que alguns pontos atingiu o regime permanente, alguns não, o que é bom para o PRBS. Com isso, eu executei a identificação do sistema, usando as funções do MATLAB, que já tinham sido fornecidas do trabalho, o KK Delay Data. Esse KK, ele respondeu, durante o teste, ele respondeu 0% de atraso, então eu usei o que foi recomendado, caso acontecesse isso, que foi 5%. 5% não, 5 segundos de atraso, 5 amostras. Aqui é a planta, eu testei 2 vezes, uma vez eu usei a amplitude total aqui, de 1000 e pouquinho, até 1600 de PWM, que eu estava usando o PWM com 12 bits, então era de 0 até 4095, o valor máximo. E eu também testei fazendo a normalização disso, pegando porcentagem do PWM. Então foram esses dados aqui que eu obtive sobre o resultado com porcentagem de PWM. Esse aqui é com o PWM direto, esse aqui é com porcentagem. Eu escolhi usar esse modelo aqui, que deu essa resposta aqui. Pode ver que ela deu um fit muito bom com o modelo. Tem muitas amostras que chegam bem perto dos dados. Então, com isso, a gente pode ir para o projeto controlador. Para isso, eu apliquei esses valores aqui no Simulink. Então, do Simulink, eu consegui obter esse gráfico do PWM, do RBS. E desse gráfico, eu pude começar o projeto controlador, usando a SISUTool. Para projetar o controlador, eu tinha esses dois requisitos aqui, MP e TP, pico 30 segundos e MP 10% máximo. Para isso, eu calculei, então, a frequência natural do sistema e a constante Xi. Com essas constantes, é possível calcular os polos desejados, a dupla de polos desejados em malha fechada do LGR. E a partir dos polos, dá para calcular. Eu resolvi usar o zero do integrador em 1777.8, porque 88, porque cancela com esse item aqui, TP. E eu usei o KP, então, só foi calcular o KP para a planta, que eu obtive isso aqui. E daí o KI, KP dividido por TI, é isso aqui. Depois, esses dados aqui eu adquiri com intervalo de 0,1 segundos. E depois eu fiz uma limpeza para tirar várias amostras para ficar com um intervalo de aquisição de 1 segundo, como está na especificação. Esse aqui é o intervalo, 1 segundos. O CP, o controlador, CDZ. E daí eu encontrei que PI vai ser 3,37 e I vai ser 0,01888. Então foram esses valores que eu apliquei no LGR, que me deu uma margem real de 26% de segundos e de 11% de sobressinal. Eu tentei reduzir bastante o sobressinal, só que ou o sobressinal passava um pouquinho, ou o tempo de pico passava um pouquinho. Eu escolhi ter um sistema mais rápido. Então eu relaxei um pouco as especificações do sobressinal para 12%,
Então, ficou dentro das expectativas, com tempo de pico mais rápido. Bom, seguindo, então eu usei o SISU o Simulink novamente para simular o controlador. A saturação aqui é de 0 a 100, porque o sinal de controle está em porcentagem do PWM. Então, a porcentagem do PWM vai de 0 a 100. E aqui é a saída, que deu com o 8WAP ligado, ela segue muito bonitinho aqui. Todos os sinais dão certo. Tirando a descida, que ela é um pouco mais lenta. Mas é porque eu não consigo controlar a temperatura que desce tão bem quanto a que sobe. Então, aqui foi o que eu obtive. E aqui foi ser o filtro anti-YW, onde tem esse efeito aqui, dela descendo mais do que deveria, que é o YW. Aqui, e aqui é onde eu começo a aplicar o ruído de 0,65. Ele começa a entrar aqui e alterar o sistema. Seguindo, então, foi a implementação para o mundo real. Eu fiz um ESP32, eu passei a transformada Z para equação de diferenças e implementei códigos simples. Então, eu obtive esses gráficos aqui, que eu vou mostrar também funcionando na prática. O ruído, ela vai girando ali, e daí vai gerando ruído a senoide desejada, de 0,0565 Hz por segundo. E daí eu estou printando em tempo real a tela dos dados que eu estou lendo ali. Dá para ver que ele está acompanhando, apesar do ruído ele está acompanhando, ele está oscilando aqui de 40 e 50, porque o meu ponto de operação é 45. Lá no roteiro pedia para oscilar entre mais ou menos 5, então ele está oscilando aqui de entre 40 e 50. Aqui é o erro. Quando a ventoinha desliga, o erro diminui bastante. Mas ele não fica muito maior que 10, não. Aqui é o sinal aplicado. Já aqui aplicando o sinal sem ruído. Então a ventoinha está desligada. Aqui dá para observar que ele segue bem. Ele segue bem melhor que quando tem ruído, óbvio. Ele demora bastante para cair o sinal. Aqui na transição para baixo. O erro ficou muito próximo de 0. Só na transição que ele aumentou bastante para 10. Depois baixou. Essa aqui é a borda de subida. Ela é bem mais rápida que a borda de descida do sistema. Aqui saiu subamortecido. Bom, foi esse o projeto. Eu consegui alguns resultados esperados. Eu consegui projetar o controlador, apesar de o erro ter ficado 1% mais ou menos maior. Ele ficou mais lento na prática do que o projetado, que está batendo 4.25. Esse aqui deu o esperado, 4.26 no pico. Tem algum erro, mas é porque também tem ruído. A borda de descida ela é bem mais lenta do que a borda de subida. Isso é porque é muito mais fácil esquentar o sistema do que resfriar, porque esquentar só depende dos resistores, só aquecer eles. E quando resfriar, eu tenho que esperar o ambiente retirar o calor. Eu consegui controlar o sistema, ele está seguindo a referência, que é bom. Apesar de estar mais lento, ele está um pouquinho de oscilação. Está seguindo a referência. Foi isso. Obrigado.